Voltaire já elogiou São Luís. Sim, São Luís foi um rei tão extraordinário que séculos após a sua morte, ele chegou a receber um insuspeito elogio de Voltaire, que foi o maior inimigo do catolicismo e da monarquia francesa em seu tempo. Ele que assinava suas correspondências com as letras EI, iniciais de écraser l'infâme, ou esmagar a infame, isto é, a igreja, e que consagrou a sua vida a promover a derrubada da monarquia da França, se curvou à virtude e reconheceu o benemérito legado do rei São Luís. Em seu ensaio sobre os costumes, Voltaire escreveu: "Sua piedade, que era a de um anacoreta, não lhe tirou nenhuma virtude de rei. Uma sábia economia não prejudicou sua generosidade. Soube conciliar uma política profunda com uma justiça exata, e talvez seja o único soberano que mereça este louvor. Prudente e firme no conselho, intrépido nos combates sem ser arrebatado, compassivo como se nunca tivesse sido outra coisa senão infeliz. Não é dado ao homem levar mais longe a virtude." Fecha aspas. Sim, essas são palavras de Voltaire. São Luís impactou de forma tão profunda a história da França e da cristandade que seu reinado sempre foi lembrado como uma era de felicidade e prosperidade extraordinárias. Escreveu Jacques Le Goff que nas gerações imediatamente posteriores a São Luís, sobretudo no conturbado século XIV, as dificuldades do presente terão seu contraponto na evocação do bom tempo de meu senhor São Luís. O século XIII tornou-se para a posteridade o século de ouro de São Luís, a era dourada, os anos dourados de São Luís. Luís IX, o mais virtuoso de todos os reis da França e da cristandade, foi o rei da coroa de espinhos, que mandou construir a maior joia da arte gótica, a Sainte-Chapelle, para abrigar fragmentos dessa relíquia trazidos de Constantinopla. Foi o justo juiz que administrava a justiça a todos, grandes e pequenos, debaixo do carvalho de Vincennes. Foi o intrépido cavaleiro que liderou 2 cruzadas e conquistou o respeito e mesmo a admiração dos maometanos. A vida de São Luís é abundante de exemplos de virtude extraordinária. Mas, assim como a vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi toda ela repleta de fatos dignos de adoração, e entretanto aquilo que os santos mais pregaram foi sem dúvida sua paixão, a ponto de São Paulo declarar: "Eu só sei pregar Jesus Cristo e este crucificado", assim também a respeito da vida dos santos, nós prestamos uma atenção especial nos momentos em que inequivocamente a cruz atravessou seus caminhos, pois conforme o célebre dito, Christianus alter Christus, o cristão é um outro Cristo. Dentre as inúmeras provações e mortificações enfrentadas pelo Santo Rei, é fora de dúvida que sua ação na 7ª Cruzada e o subsequente cativeiro entre os maometanos consistiu em um autêntico calvário. Mas como isso aconteceu? Veremos a seguir com base em trechos da obra São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, do professor Lucas Lancaster, sintetizados e adaptados aqui para a linguagem oral. Inclusive você pode adquiri-la em nosso site pelo link na descrição ou no comentário fixado. Trata-se da obra mais completa em língua portuguesa sobre o Santo Rei, com mais de 700 páginas e uma profunda pesquisa. É curioso notar que nas vidas de alguns santos há períodos de doenças graves e por vezes misteriosas que antecedem a uma significativa transformação interior. Em maio de 1244, o rei São Luís já sofria de disenteria, mas a doença não o afetava tanto quanto as notícias vindas do Oriente. Os muçulmanos haviam recuperado Tiberíades, Ascalon, Damasco e Jerusalém, e em remate das suas conquistas massacraram até as mulheres, velhos, crianças e doentes que se haviam refugiado no Santo Sepulcro. Tais notícias fizeram esmorecer o rei, e ele caiu gravemente enfermo. Seu estado era desesperador, e houve quem julgasse que, assim como seu pai, Luís IX morreria bastante jovem. Mas enquanto diante de sua cama 2 camareiras discutiam se o rei ainda estava vivo ou não, Luís despertou. Naquele instante, alguns religiosos entraram nos aposentos trazendo as relíquias da paixão. Vendo-as, o rei prontamente recuperou a voz, dizendo: "Visitavit me per Dei gratiam, oriens exalto et a mortuis revocavit me", o que Bordonov interpreta como: "Pela graça de Deus, o sol se levantou e veio me visitar do alto dos céus, chamando-me dentre os mortos. E com as forças ainda escassas, disse: Dei-me a cruz." Este pedido significava um voto. Quando se recuperasse, lideraria uma cruzada contra os infiéis na Terra Santa.
Recuperado e sadio, Luís enfrentou a resistência de sua mãe, Branca de Castela, do bispo de Paris e de inúmeros nobres que tentavam convencê-lo a desistir de seu intento, mas ele não retrocedeu. Os preparativos levaram anos, dada a soma de dificuldades logísticas, financeiras e políticas para uma expedição dessas. E não foi sem razão que Rodney Stark chamou esta de a mais bem organizada, financiada e planejada de todas as cruzadas. No dia 12 de junho de 1248, em Saint-Denis, foi celebrada a missa que marcava o início da cruzada pelo legado papal cardeal Eudes de Châteauroux. Naquela provação da doença, a cruz fora posta à frente de São Luís, e obedecendo ao convite de Nosso Senhor, ele a tomou nos ombros. Sua vida agora assumiria de forma resoluta e definitiva o sentido para o qual, desde a mais tenra idade, ele a tinha direcionado, a perfeição cristã. Partia ao Oriente sem pressa de retornar. Seu coração desejava ardentemente encontrar-se com Cristo na terra onde ele caminhou, unir-se a ele e ao seu sacrifício e submeter-se à sua vontade. Em sua viagem rumo ao litoral, preocupava-se sempre em parar nos mosteiros e nas igrejas, demandando orações dos padres e religiosos. Em Lyon, o rei se encontrou pela última vez com o Papa Inocêncio IV, e dele recebeu a bênção paternal e a absolvição de seus pecados. Em 25 de agosto de 1248, após descer o Vale do Ródano, chegou em Aigues-Mortes e fez o sinal da cruz antes de embarcar no Montjoie, o seu navio. Seu objetivo, Damietta. Damietta era uma cidade bem conhecida pelos cruzados. Décadas antes, o rei André II da Hungria, o conde Leopoldo VI de Áustria e o rei de jure de Jerusalém, João de Brienne, atacaram o porto de Damietta, no Egito, com o objetivo de pressionar o sultão para que lhes entregasse Jerusalém. A cidade sofreu um cerco de 15 meses até ser conquistada em 1219. Entretanto, como os cruzados contavam com o apoio do imperador Frederico II, que nunca enviou os esforços que prometera, a Quinta Cruzada terminou num fracasso. Já na Sétima Cruzada, os cruzados sabiam que seu objetivo era audacioso e reuniram-se gradualmente na ilha de Chipre antes de partirem ao Egito. Partindo novamente após meses em Chipre, no dia 6 de junho de 1249, os cristãos chegaram nas praias do Egito. No início da manhã, São Luís ouviu o ofício divino e a Santa Missa. Armou-se e ordenou que todos os demais se preparassem para o ataque. São Luís e alguns cavaleiros desceram em um bote com o legado papal, o cardeal Eudes de Châteauroux, para que este passasse à frente dos navios, abençoando os soldados com as relíquias da Vera Cruz. Cerca de 2.000 muçulmanos correram furiosamente para onde iam os botes, a fim de aniquilar os cristãos tão logo pisassem na areia. Mas assim que os cruzados viram os infiéis se aproximando, não esperaram para atacá-los, mas saltaram de seus barcos caminhando até a praia com a água até o peito. Sarrazin anotou que, abre aspas, os nossos combateram tão vigorosamente que parecia que eles não sofreram nenhuma angústia ou trabalho no mar, e isso pela virtude da Santa Vera Cruz, que o legado tinha acima de sua cabeça contra os infiéis. Fecha aspas. E acrescentou que São Luís, ao ver a insígnia de Saint-Denis já fincada em terra, não querendo deixar a ninguém a honra de defender essa gloriosa bandeira, seguiu impetuosamente para a praia. Como o bote demorava em chegar à margem, o rei saltou correndo com água até as axilas, com o escudo amarrado no pescoço, capacete na cabeça e lança na mão. Assim que os cruzados minimamente se organizaram, eles avançaram sobre os maometanos, que, tomados de pânico, recuaram para Damietta, tendo perdido cerca de 500 homens, entre eles os emires Nedin Eddin e Sarimeddin. Peço desculpas pelas palavras árabes, de fato não a sei pronunciar. Percebendo a impossibilidade de resistir, os maometanos incendiaram os armazéns e fugiram de Damietta. Escreveu Al-Makrizi que nada pode descrever a desolação dos habitantes de Damietta quando viram o emir Fakhr al-Din fugir da cidade e abandoná-la ao furor dos cristãos. Eles não ousaram esperar o inimigo e se retiraram apressadamente durante a noite. Fecha aspas. Quando os cruzados entraram na cidade, só restavam nela os cristãos. 53 deles eram escravos, que correram ao encontro dos francos com gritos de júbilo pela vitória como que milagrosa. Aquilo que 30 anos antes os guerreiros da Quinta Cruzada levaram 15 meses para conquistar, São Luís conseguiu em poucas horas. O sultão estava imobilizado por tuberculose e era incapaz de comandar as suas tropas. Propôs ele a troca de Damietta por Jerusalém, mas o honrado São Luís
não quis firmar tal tratado com um homem vencido e moribundo, uma atitude inconcebível para o pragmático homem moderno. São Luís pretendia marchar logo em direção ao Cairo, mas optou por permanecer em Damieta, pois com o período das cheias se aproximando seria inviável atravessar o Nilo rumo ao interior do Egito, e também porque os exércitos de seu irmão, Afonso de Poitiers, que foram dispersos numa tempestade em Chipre, ainda não haviam desembarcado no Egito. Na verdade, a velocidade da vitória em Damieta surpreendeu os próprios cruzados, que provavelmente esperavam um cerco que durasse meses ou pelo menos semanas. Os meses seguintes foram de espera, e embora a maioria dos barões optasse por conquistar o porto de Alexandria e de lá rumar ao interior do Egito, o irmão do rei, Roberto d'Artois, convenceu São Luís de que os cruzados já haviam esperado tempo demais, e que era hora de marchar diretamente contra a capital, ainda que para isso fosse necessário passar pela fortaleza de Mansurá. Em 20 de novembro de 1249, os cruzados partiram de Damieta. A marcha foi lenta e difícil, pois o caminho estava repleto de canais que permitiam atravessar os inúmeros cursos d'água, mas muitos deles já haviam sido destruídos ou danificados pelos árabes. Os maometanos não atacavam diretamente os cruzados, mas provocavam escaramuças aqui e ali. Em razão das dificuldades de travessia, o exército foi dividido em dois. Na vanguarda, os templários, liderados pelo mestre da ordem Guilherme de Sonnac, o batalhão inglês do conde de Salisbury e as forças de Roberto d'Artois, o impetuoso irmão do rei. Na retaguarda, o grosso do exército liderado por São Luís. O rei havia dado ordem expressa de que a vanguarda não deveria atacar os muçulmanos antes de sua chegada, e julgou que os templários conseguiriam fazer frente ao temperamento impulsivo de seu irmão. Infelizmente, ele estava errado. Roberto d'Artois atacou um acampamento sarraceno à beira do Nilo e fez grande carnificina, abatendo seu emir. Os muçulmanos fugiram em direção à cidade fortificada de Mansurá. Não há como saber ao certo o que aconteceu em seguida, mas o que se tem por mais provável é que Roberto d'Artois decidiu perseguir os muçulmanos e avançar sobre Mansurá, enquanto o conde de Salisbury e o mestre do templo se opuseram à ideia, mas o acompanharam na tentativa de evitar um desastre. O comandante de Mansurá, Baibars, abriu as portas da cidade. Quando os exércitos cristãos estavam dentro, os portões foram fechados e tanto as forças maometanas quanto a população se levantaram contra os cruzados. Roberto d'Artois foi abatido e, como sua armadura usava as insígnias do reino com as flores de lis, Baibars a exibiu como um troféu, mentindo que havia batido o rei da França. Os únicos membros da vanguarda que sobreviveram foram aqueles que não entraram em Mansurá e que combateram fora da cidade, como o célebre Joinville, que escreveu, abre aspas, "Enquanto eu estava a pé com os meus cavaleiros feridos, o rei chegou com todo o seu corpo de batalha em meio a um grande barulho de trombetas e tambores, e se deteve em um caminho sobre um dique de terra. Ele se destacava da altura dos ombros acima de todos os seus homens, portando um elmo dourado na cabeça e uma espada da Alemanha nas mãos." Fecha aspas. A batalha foi terrível, mas conta Joinville que do nosso lado quase não houve mortos, e sim muitos feridos e uma quantidade imensa de cavalos perdidos, enquanto muitos maometanos foram abatidos. Os infiéis tentaram capturar o rei São Luís, mas ele se libertou sozinho e derrubou muitos sarracenos. Por fim, os maometanos foram novamente repelidos para Mansurá, até que após novas escaramuças, eles retiraram-se para o interior do Egito. Essa vitória foi impressionante, pois ao saber da marcha dos cruzados rumo a Mansurá, o sultão ordenou que todos aqueles que estavam em condições de portar armas vinham se agrupar em torno dos seus estandartes, fazendo com que as tropas de São Luís tivessem de enfrentar todas as forças do sultanato do Egito em sua própria terra, e as fizeram recuar. Mas uma epidemia no acampamento cruzado conseguiu aquilo que os árabes haviam tentado em vão: dizimar as fileiras dos católicos. A disenteria e o escorbuto foram flagelos terríveis. Quase não se encontrava um soldado que não chorasse a perda de um amigo pela peste, e a fome era tão grande que mesmo os homens sãos estavam fracos demais para ajudar os doentes. As linhas de suprimentos foram interrompidas por tropas do sultão e, por fim, os cruzados decidiram retornar a Damieta, transportando os doentes por barco enquanto os demais iriam por terra. São Luís estava gravemente enfermo, mas se recusou a embarcar e deixar homem algum para trás. Percebendo a situação, os maometanos correram em seu encalço e mesmo os cavaleiros mais doentes tiveram que empunhar a espada para se defenderem dos infiéis na trágica batalha de Fariskur. São Luís levantou do seu leito, mal podendo se pôr de pé, e foi capturado pelos árabes. Era 6 de abril de 1250.
Para os olhos laicos e materialistas da modernidade, Fariskur representou o grande fracasso da vida de Luís IX e o fim de sua campanha no Egito. Um episódio no qual nós, católicos, na visão deles, deveríamos nos envergonhar de comentar, pois este rei, considerado por nós como um santo, foi derrotado. Mas quem adora um Deus que foi preso, flagelado, humilhado, condenado e crucificado, não vê a cruz como escândalo ou loucura, e sim com entusiasmo e veneração. Cristo nos disse para dia após dia renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. E não há momentos na vida dos santos que sejam mais recordados pelos fiéis do que as ocasiões em que sofreram por amor de Cristo. Basta pensar nos relatos dos mártires para comprovar essa afirmação. E esta prisão representa para muitos o episódio mais belo da vida de São Luís. O rei acorrentado foi conduzido a Mansurá e chegou lá com roupas tão esfarrapadas que um pobre se comoveu e lhe emprestou uma veste simples. São Luís estava à beira da morte, sofrendo de disenteria e escorbuto e ameaçado das piores torturas possíveis caso não consentisse em aceitar as exigências dos maometanos, e respondeu que era prisioneiro deles e que podiam fazer com ele o que bem entendessem. Enquanto isso, em Damieta, sua esposa Margarida da Provença, que havia acabado de dar à luz o seu filho João, que nascido em circunstâncias tão trágicas passou a ser chamado de João Tristão, comandava a defesa da cidade com um vigor inquebrantável. Escreveu com muita propriedade Benouville que nestas horas de catividade em que por vezes a esperança escapa até aos mais corajosos, Luís dava aos seus guardas o espetáculo perfeito de uma alma firme, de um monarca sem medo. O céu concedia-lhe, na verdade, esta coroa de espinhos perante a qual ele tanto rezara e meditara. Nem por um instante pensava em ver-se livre deste dilacerante e doloroso fardo. Pelo contrário, identificando-se com seu divino mestre, o rei sofria todas as provas com um misterioso sorriso, na face emagrecida pela doença e iluminada pela ascese. Fecha aspas. Frei Guilherme de Chartres, capelão do rei, esteve junto dele no cárcere e anotou que São Luís continuou a entoar o ofício divino da mesma maneira que fazia em Paris, com todas as horas canônicas e as da Santíssima Virgem, e que tanto ele quanto o outro dominicano, que sabia árabe, acompanhavam o rei em suas orações. Com a ajuda do frei, que compreendia árabe, São Luís ouviu trechos do Alcorão e o considerou cheio de imundícies e impurezas. Um dos carcereiros muçulmanos, ouvindo São Luís rezar de forma tão devota, arranjou-lhe um missal para presenteá-lo. E para que a doença não abatesse um prisioneiro tão importante, o novo sultão, Turan Shah, enviou médicos para cuidarem do rei. Com efeito, São Luís e Turan Shah trataram relações muito cordiais, e conforme o relato de Mateus Paris, o sultão deu alguns sinais de abertura a uma possível conversão ao catolicismo. Esse entendimento também abriu caminho para a elaboração de um acordo entre Turan Shah e São Luís, envolvendo a libertação dos cativos em troca da entrega de Damieta. Mas antes que o acordo fosse realizado, um golpe de estado promovido por Baibars, líder dos oficiais mamelucos do exército do sultão que havia comandado a defesa de Mansurá, decapitou Turan Shah e assumiu o poder. Conta-nos Guilherme de Nangy que os sarracenos foram até a tenda do rei Luís, armados e enfurecidos, brandiram suas espadas ainda pingando sangue do sultão e apontaram para a cabeça do rei e dos demais cristãos. Mas que o rei acalmou a irritação dos sarracenos e protegeu o seu povo. Os mamelucos exigiram que São Luís cumprisse o que havia acordado com o sultão, como a entrega de Damieta em troca da liberdade dos prisioneiros, mas acrescentaram uma cláusula. Caso Luís descumprisse algum termo do acordo, ele se comprometeria a negar Cristo e a fé cristã, e se os mamelucos descumprissem algo, se comprometeriam a negar Maomé e o Alcorão. São Luís não aceitou essa cláusula, que reputou blasfema, e diante de sua negativa, um dos mamelucos respondeu: "Estamos realmente surpresos que vós, nosso escravo e nosso prisioneiro, nos faleis com tanto orgulho, mas sabeis que se vós não concordardes, vou matar-vos imediatamente." Ao que São Luís, como os antigos mártires dos tempos romanos, respondeu: "Vós podeis bem matar o meu corpo, mas nada podereis fazer com minha alma", dizendo preferir morrer como bom cristão a viver sob a cólera de Deus, de sua mãe e de seus santos. Sua firmeza foi tamanha que os mamelucos concordaram em executar o tratado sem a exigência deste juramento. Paga a primeira parte da grande soma do resgate, habilmente reunida por Margarida da Provença, São Luís foi liberto, assim como vários prisioneiros. Mas não é surpreendente que os muçulmanos não cumpriram todas as cláusulas do tratado, tendo brutalmente martirizado centenas de prisioneiros cristãos, como o próprio cronista Al-Makrizi relata.
Sobre o cativeiro do rei, escreveu seu capelão Guilherme de Chartres: apesar de eu ter estado com ele a todo momento, está além de meu poder expor quão sábia, fiel e constantemente ele se comportou em tudo em relação aos sarracenos que vieram até ele com ameaças e mandos assustadores e arrogantes. Isso, porém, posso afirmar com toda a verdade e desejo de brevidade. Em tudo o que fez, foi absolutamente honesto, perspicaz em suas respostas, cuidadoso e verdadeiro em seu trato e destemido em suas recusas. Ante toda pressão, ele permaneceu na constância, de modo que até mesmo os líderes se maravilharam. Ele nunca concordaria em entregar Damieta se os cristãos tivessem sido capazes de mantê-la naquele momento. Anteriormente, ele perguntara e fora informado de que se os sarracenos sitiassem o local, os cristãos não poderiam defender a cidade. Ele não pôde, com efeito, ser influenciado pela pressão e pelas ameaças ferozes deles, ou ainda ser capaz de prometer, admitir ou jurar qualquer coisa que pudesse resultar em dano ao cristianismo ou pesar em sua consciência. Todos os que estavam lá, até mesmo a mais alta nobreza cristã, ficaram impressionados com o quão confiante e imperturbável ele estava, enquanto eles próprios estavam com muito medo. Ele, como homem justo, estava acostumado a depositar a sua confiança no Senhor e, portanto, não tinha medo, de acordo com as palavras do sábio. Os justos são corajosos como o leão. Fecha aspas. Após sua libertação e a entrega de Damieta, os cruzados e os cristãos que viviam na cidade embarcaram em suas naus. O primeiro ato de São Luís, já liberto, foi assistir à missa, antes mesmo de ver sua esposa e filhos. Os cruzados navegaram na direção de Acre, onde foi recebido como o herói que era. Embora perigos na França demandassem seu retorno à Europa, São Luís permaneceu na Terra Santa por 4 anos, ajudando os cruzados em tudo quanto podia, até mesmo trabalhando pessoalmente na reconstrução de castelos e fortalezas, até que, por fim, a morte de sua mãe, a regente do reino, o obrigou a retornar à França. Sem dúvida, há muito mais a se falar do papel de São Luís enquanto cruzado. Isso para não tratarmos de sua vida enquanto pai, esposo, juiz, administrador e tantas outras atribuições que enquanto rei desempenhou com maestria. Mas se você quer estudar a fundo a vida do maior dos reis da França, eu te convido para conferir a 3ª edição revisada e ampliada da obra São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, do professor Lucas Lancaster, cujos textos constituíram a base deste vídeo. O que você viu aqui é uma breve amostra do que você poderá conhecer no livro. Ele pode ser adquirido em nosso site pelo link aqui na tela final ou no comentário fixado. A 2ª edição ficou esgotada por vários meses, então recomendo que você compre já enquanto há estoque. Até o próximo vídeo.